conversa com meu povo, servos e amigos. Nossa vida de cristãos é uma servidão em relação a Deus? Religião serve para controlar as pessoas e seus impulsos? Não são poucas as pessoas que abandonam a fé por considerá-la um jugo pesado, impedindo-lhes a liberdade desejada. Entretanto, é impressionante a liberdade e a alegria resplandecente no rosto e na vida dos santos. Homens e mulheres plenamente realizados em todas as dimensões, humana e espiritual. Seja qual for o estado de vida abraçado, segundo o chamado de Deus. O mês de maio, tradicionalmente dedicado a Nossa Senhora, e neste ano marcado pelo chamado do Papa à oração intensa com o Rosário, pedindo o fim da pandemia, suscita a oportunidade de refletir a partir justamente daquela, primeira no serviço e na disponibilidade, verdadeira heroína aos pés da cruz, começou sua aventura de ser a mãe do seu próprio Senhor, com a opção pelo serviço. Maria disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. A mesma Maria, indo com presteza à casa de Isabel para servir, proclamou o Magnificat numa explosão de alegria, na qual reconhece, de um lado, a sua pequenez diante do amor de Deus e, do outro lado, a certeza de que todas as gerações viriam a chamá-la bem-aventurada, a pessoa mais servidora e, ao mesmo tempo, a pessoa mais feliz de todas. Sua aventura foi percorrida na simplicidade da casa de Nazaré, nas lides de mãe de família, muito parecida com tantas mães, cujo dia estamos para celebrar. Uma pequenez do tamanho do infinito, justamente por causa do amor que movia seus desejos, seus pensamentos e suas atitudes. Aquela que maior proximidade experimentou com o Verbo feito carne. O diferencial era o amor, e não aquilo que fazia. Aquela que viria a ser elogiada por todas as gerações, que ser serva, escrava da palavra de Deus, na liberdade do discipulado, seguindo o seu próprio filho. Fazei tudo o que ele vos disser, resume o seu jeito de ser. Jesus, seu Filho, aquele que veio para servir e não para ser servido, diz o Evangelho, levantou-se da ceia, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a à cintura, derramou água numa bacia, pôs-se a lavar os pés dos discípulos e enxugava-os com a toalha que trazia à cintura. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e voltou ao seu lugar. Disse aos discípulos: entendeis o que vos fiz? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais assim como eu fiz para vós. Pouco depois, Jesus vai dizer:
Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida por seus amigos. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi do meu Pai. Servos ou amigos? Servos e amigos? Quando Jesus revelou o seu mandamento, aquilo que mais lhe estava a peito, abriu o coração para indicar o segredo provindo da Trindade. Trata-se do como vos amei. Todo relacionamento autenticamente cristão começa com a disposição para lavar os pés. Este lava-pés pode ser feito de olhares, escuta, perdão, visitas, acolhimento, cuidado com os mais fracos, partilha dos bens, iniciativas corajosas para transformar a sociedade, honestidade no trato com a coisa pública, superação da corrupção e daí por diante. Quem dá o primeiro passo, mais cedo ou mais tarde, vai provocar interrogações sobre as motivações de seus gestos. Depois suscitará a reciprocidade, o amor mútuo. Sim, porque o amor pedido por Jesus aos que o seguem passeia entre o serviço e a amizade. Todos se dispõem a ser servos e nesse serviço a amizade autêntica pode florescer. Com o tempo, acontecerá o que Jesus disse logo após o lava-pés. Nisto conhecerão todos que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Entretanto, o modelo está na Santíssima Trindade. O segredo é o amor divino que Jesus veio trazer à Terra. Nossa sociedade conhece muitos gestos de filantropia, e sejam eles todos reconhecidos e valorizados. Entretanto, o desafio maior é que cada cristão experimente o amor mútuo ou amor recíproco. Eu estou pronto a dar a vida por você, e você diz estar pronto a dar a vida por mim. Este é o nosso sinal característico. E o Dia das Mães pode ser a oportunidade excelente para privilegiarmos primeiro o amor gratuito, livre e desinteressado que Deus plantou no coração de nossas mães. Depois, a família é justamente um espaço em que o amor mútuo pode ser experimentado. Todos já vimos como são as brigas de crianças entre irmãos. Bastam poucos minutos para fazerem as pazes. E me recordo como meus pais eram exigentes ao não permitir rixas entre os filhos. Aliás, o Dia das Mães, em tempo de muita casa e pouca rua, como desejado atualmente, pode ser oportunidade para valorizar o afeto entre os parentes.
fomos quase obrigados a ficar dentro de casa. E certamente aproveitamos as oportunidades para cultivar os gestos de carinho e respeito. É aquele sentimento que nos faz reagir quando alguém fala mal de nossa família. Se não é perfeita, e a minha também não é perfeita, como as outras não o são, mas é a nossa família. E dela, com muito amor, temos um santo orgulho. Só que as atitudes de amor mútuo não se restringem às famílias. Todos nós temos necessidade e mesmo obrigação de espalhar a cultura do amor recíproco, que faz as pessoas reconhecerem os discípulos de Cristo. Podemos pensar nas muitas formas de vida comunitária, como as comunidades eclesiais missionárias, como chamamos hoje, ou valorizar mais a experiência da vida religiosa, ou das comunidades de vida e aliança, ou os espaços comunitários criados nos movimentos eclesiais tão presentes na igreja. Existe na igreja uma sede de comunhão de bens e de experiências do Evangelho que impressiona fortemente. Há inclusive um número significativo de jovens que se identificam com formas ousadas de vida comunitária e missionária, numa prática de vida evangélica exemplar. Além disso, a própria vida litúrgica da Igreja, que nos faz reconhecer a presença de Jesus em nosso meio, é a referência indispensável para a vida em comunidade, em que servos e amigos vivem este maravilhoso jogo de amor, cuja fonte é a Santíssima Trindade. Caríssimo irmão, caríssima irmã, permaneça conosco, porque a nossa conversa continua. Conversa com meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nós retomamos com muita alegria esta conversa com meu povo. É muito bom poder ter esse diálogo contínuo com o povo de Deus. Diálogo que já acontece através dos outros programas de rádio e TV, que acontece nas visitas que fazemos às paróquias. Diálogo que pode acontecer quando você nos manda as suas perguntas. Nós estamos retomando depois de um tempo bem longo, ligado às circunstâncias da pandemia. Durante um tempo, nós transformamos este programa no programa Para um Tempo de Paz e agora estamos retomando esta conversa, especialmente a partir das perguntas que vocês podem mandar-nos. E você pode enviar-nos pelo nosso WhatsApp, pode enviar-nos por e-mail as suas perguntas. Se você quiser gravar a pergunta, se quiser mandar por escrito, pode fazer isso e nós queremos com muito gosto buscar juntos as respostas. Como pastor da igreja, cabe-me acompanhar este crescimento da vida cristã de todos nós. Eu quero responder primeiro uma pergunta que várias pessoas têm feito. É a respeito do preceito da missa dominical. Quando começaram as etapas mais complicadas da pandemia, o Santo Padre disse que os bispos em cada diocese poderiam dispensar o preceito dominical quando fosse impossível às pessoas
irem à igreja e que nós poderíamos incentivar o acompanhamento das celebrações através dos meios de comunicação. E nós fazemos isto, graças a Deus, temos este privilégio de ter essa rede de comunicação através da Fundação Nazaré de Comunicação. Temos missas transmitidas hoje, de segunda a sexta-feira, da Residência Episcopal. Temos missas diárias transmitidas da Basílica de Nazaré e temos as redes sociais que estão transmitindo as missas das paróquias. Nossas paróquias aprenderam a trabalhar com as redes sociais e isso aqui foi uma bênção. No entanto, nessa semana eu conversei com os vigários episcopais e digo isso a todos os sacerdotes que me acompanham agora também, que nós precisamos ter muita atenção e cuidado por causa da dispersão que as circunstâncias podem suscitar em nós. E como diz uma pessoa, é isso que o diabo gosta, né? Que a gente se disperse e que nós não frequentemos a igreja, que não participemos da Santa Missa, que não valorizemos o sacramento da penitência, a comunhão frequente. E nós sabemos que Deus gosta, é o contrário, que nós participemos da vida da igreja. Portanto, as nossas paróquias, obedecendo às normas sanitárias, com os limites e as precauções todas que nos são exigidas, nós queremos e já estamos fazendo isso e convidamos todos os irmãos e irmãs a voltarem à participação da missa dominical. Nossas paróquias multiplicaram os números e os horários de celebração de missa para facilitar, de forma que as pessoas possam escolher um horário que lhes seja mais adequado. Este é o convite que nós fazemos. E aqui eu já tenho perguntas que as pessoas nos mandaram. Maria do Carmo Rodrigues, de São Brás, pergunta assim: por que Maria não estava na Santa Ceia? Pode até ser que estivesse ali presente. No entanto, é bom a gente pensar que o Evangelho não é uma espécie de livro de atas, onde cada detalhe tem que ser escrito. Evangelho quer dizer boa nova. Então, todas as presenças de Nossa Senhora na Sagrada Escritura, nas várias partes, nos Evangelhos e nos Atos dos Apóstolos, são presenças que correspondem a uma reflexão muito profunda. Pense, por exemplo, Maria do Carmo, as palavras de Nossa Senhora reportadas pelos Evangelhos. São só 7 palavras. Maria falou de Deus ou falou com Deus? Nossa Senhora pode ter estado na Santa Ceia, mas os evangelistas, e aí é São João que o faz, os evangelistas apresentam Nossa Senhora numa posição muito importante. Estava ali aos pés da cruz, depois estava no cenáculo, na vinda do Espírito Santo. Então, é bom a gente recordar que pode ter estado na Santa Ceia, mas não necessariamente, e ela estava com a comunidade, como São João Paulo II observava, na Eucaristia que os apóstolos celebravam. Pode-se imaginar a alegria de Nossa Senhora. Aliás, porque a presença do seu Filho Jesus ressuscitado a partir da ressurreição e do início da vida da igreja, para Maria, é o mesmo que você tem hoje na Eucaristia. Hamilton Lima, do Distrito Industrial em Ananindeua, ele fez uma pergunta: por que devemos rezar pelas almas dos falecidos? Eu prefiro lhe dar, Hamilton, a resposta do Catecismo da Igreja Católica, que está lá, tem 2 partes que dão resposta a essa questão. Mas eu escolhi de propósito o número 958 do Catecismo da Igreja Católica.
diz assim: reconhecendo cabalmente a comunhão de todo o corpo místico de Cristo, porque antes falava da comunhão também com os santos, a Igreja terrestre, desde os tempos primevos da religião cristã, venerou com grande piedade a memória dos defuntos. E já que é um pensamento santo e salutar rezar pelos defuntos, para que sejam perdoados os seus pecados, segundo Macabeus 12:46, também a Igreja ofereceu sufrágio em favor deles. Nossa oração por eles pode não somente ajudá-los, mas também tornar eficaz a sua intercessão por nós. Que beleza! Nós rezamos por eles e eles por nós. Na única família de Deus, todos que somos filhos de Deus e constituímos uma única família em Cristo, enquanto nos comunicamos uns com os outros em mesma caridade, no mesmo louvor à Santíssima Trindade, realizamos a vocação própria da Igreja. E depois você pode procurar, não faço aqui porque o texto é mais longo, a partir do número 1030 do Catecismo da Igreja Católica até o número 1032, primeiro porque se fala do purgatório e depois se fala também na oração pelos fiéis falecidos. Maria Clonice do Guamá. O que é peste? Existe peste espiritual? Veja só Maria Clonice, ou Maria Clonice. Quando a gente fala de epidemia, pandemia, nós estamos falando daquilo que se chamava peste. Nós ouvimos falar, por exemplo, da peste negra na Idade Média, que milhões e milhões de pessoas morreram. Então nós temos algumas épocas da história em que ocorrem essas pandemias. A última grande pandemia que tinha acontecido, que morreu muita gente no mundo inteiro, foi entre o ano de 1914, 1918, 1920. E agora, em torno de 100 anos depois, essa nova pandemia. Na história, praticamente a cada 100 anos se conhece uma peste ou uma epidemia, pandemia de alguma enfermidade. Aquela que aconteceu no início do século XX se chamou de gripe espanhola, mas parece que a origem não era tanto espanhola. De qualquer forma, ela fez com que muita gente morresse. Eu me lembro, conversando com os meus avós, eles contavam, porque eles nasceram no princípio do século, quanta gente morreu. Eles contavam quanta gente faleceu por causa dessa chamada gripe espanhola. Agora, eu não me sinto à vontade de dizer existe peste espiritual, até porque nós vivemos na graça de Deus e nós queremos ter essa comunhão com Deus. Não fiquemos dando tanto poder para falar de peste espiritual, devia falar do poder que seria exagerado do demônio. Ele não tem esse poder. Nós caminhamos debaixo da sombra da misericórdia de Deus, da sua bondade infinita. Júlio Rafael, do Marco, aqui em Belém. Quais os critérios para uma paróquia se tornar santuário? Veja só, Júlio, nós não criamos a cada momento santuários. Tem várias dioceses que têm muitos santuários. Alguém perguntou assim, mas nós temos o santuário de Nazaré, agora temos o santuário de Aparecida. Quantos santuários podem existir numa diocese? Tem diocese que tem mais de 20 santuários, de acordo com as devoções. O que é que significa isso? É um ponto forte de devoção. Aqui, o santuário Basílica de Nossa Senhora de Nazaré já era basílica. Na época de Dom Orani como arcebispo, foi constituído como santuário arquidiocesano da devoção mariana. Quando nós recebemos aquela imagem de Nossa Senhora Aparecida, a réplica que foi dada a cada diocese, foi recomendado que nós trabalhássemos para valorizar
esta imagem como um sinal de comunhão com a igreja no Brasil inteiro. E nesses anos nós estamos refletindo pouco a pouco, então constituímos a paróquia de Nossa Senhora Aparecida na Pedreira como guardiã dessa réplica da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Depois os padres da região Santa Cruz, tendo à frente o cônego Ronaldo, refletiram sobre o assunto e fizeram a proposta. O Conselho Presbiteral deu seu parecer favorável e nós constituímos este santuário de Nossa Senhora Aparecida. Não é que uma paróquia possa dizer, agora nós queremos ser santuário. Não, não é isso. Santuário é um lugar de peregrinação, lugar de celebrações eucarísticas, de oração, lugar de confissões diárias, o que já acontece na Basílica de Nazaré e que agora acontece também no santuário de Nossa Senhora Aparecida, aí na Pedreira. Nós temos a Igreja do Perpétuo Socorro, que não é santuário, mas todo mundo chama de Santuário do Perpétuo Socorro, e temos Fátima também, que as pessoas chamam de santuário, mas não foi constituída como santuário oficialmente pela Arquidiocese. Uma pergunta não identificada. Qual é a origem do termo cerco de Jericó? Qual a importância dele? É uma tradição bonita, porque quando o povo de Deus atravessou o Rio Jordão e chegou a Jericó, então o que eles fizeram? Josué promoveu aqueles dias de oração em torno da cidade de Jericó, e oração, e oração, e oração, e depois de uma semana, as muralhas de Jericó caíram. A partir de um centro de peregrinação em Medjugorje, começou a crescer. Eu conheço a religiosa que trouxe essa devoção lá de Medjugorje. Então, essa devoção veio para o Brasil e para outros lugares, de fazer 7 dias de oração, fazendo o cerco das Jericós da vida, dos grandes problemas existentes em nosso tempo. Por isso, nasceu essa expressão cerco de Jericó, para fazer referência àquilo que aconteceu quando o povo de Deus se aproximou da cidade de Jericó. Pedro Paulo Santos, de Marituba. Por que a igreja normalmente não utiliza mais o Velho Testamento? Existem livros que não constam na Bíblia da nossa Igreja Católica? Veja só, Pedro Paulo, o contrário. Nós temos a nossa Bíblia Católica, com os livros, os 72 livros, a Bíblia usada pelas igrejas evangélicas. Faltam alguns livros do Antigo Testamento. O Novo Testamento é todo igualzinho, tanto usado nas igrejas católicas, na Igreja Católica como nas igrejas evangélicas. Então, existem livros que faltam nas Bíblias protestantes, mas não faltam na Igreja Católica. Eu acho que talvez a informação não esteja muito completa para você. A igreja, o ano inteirinho, ela utiliza o Antigo Testamento ou Velho Testamento. Tirando o tempo pascal, em que as primeiras leituras das missas desse tempo de Páscoa são dos Atos dos Apóstolos, mas o ano inteirinho nós temos uma leitura do Antigo Testamento, temos o Evangelho escolhido de tal forma que aquilo que foi expresso no Antigo Testamento se realiza no Novo, e depois temos um salmo, é Antigo Testamento, e temos uma leitura de uma carta, a leitura dos apóstolos, São Paulo e os outros, na qual nós vemos a vida da igreja. Portanto, a igreja utiliza o ano inteirinho tanto o Novo Testamento quanto o Antigo Testamento. Juscelio Dantas faz uma pergunta sobre a liturgia da missa e precisamos conhecer os vários momentos que fazem parte da celebração. Juscelio está me dando uma ideia, de repente eu posso aproveitar estes programas da Conversa com o Meu Povo para fazer de novo, como já foi feito, uma catequese a respeito da celebração da Santa Missa. Caríssimo irmão, caríssima irmã,
Desejo que Deus abençoe a sua vida e a vida de sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.